Em dezembro do ano passado, a estudante Vanessa, de 19 anos, sentiu fortes dores nas costas. O diagnóstico, cálculo renal. Eu cheguei de viagem e aí comecei a me sentir um pouco mal. Fui dormir, não consegui dormir, sentindo muitas dores. Aí no outro dia pela manhã, minha mãe me levou ao médico e o médico pediu que eu fizesse uma ultrassonografia. Aí quando eu fiz, acusou 2 pedras no rim direito. Há 2 semanas, as dores voltaram. Eu estava gripada e aí eu vim para casa. Quando eu cheguei, eu comecei a sentir dor no meu rim novamente. Aí eu já sabia o que era, já fui direto hospitalizada. Assim como Vanessa, quem já teve cálculo renal pode voltar a ter a doença. E o índice de reincidência é alto, chega a 50% dos casos. Nestes casos, o paciente tem que mudar alguns hábitos. A principal recomendação dos médicos é a ingestão constante de líquidos. A alimentação também tem que ser modificada. Eu vou ter que procurar um nutricionista e um nefrologista. A nutricionista para ela passar uma dieta e o nefrologista para fazer algum tipo de exame para descobrir a causa desse cálculo renal. Os cálculos renais são formações sólidas de sais minerais e uma série de outras substâncias, como o oxalato de cálcio e ácido úrico. Essas cristalizações podem migrar pelas vias urinárias, causando muita dor e complicações. Os cálculos podem atingir os mais variados tamanhos, variando de pequeninos grãos até o tamanho do próprio rim. Eles se formam tanto nos rins quanto na bexiga. Os principais sintomas da doença são sangue na urina, suspensão ou diminuição do fluxo urinário, necessidade mais frequente de urinar e infecções urinárias. Ao contrário do que se recomendava no passado, durante as crises devem ser evitadas a ingestão exagerada de líquidos. Líquido em excesso pode aumentar a pressão da urina no rim e, consequentemente, aumentar as dores. Segundo o meu médico, meu nefrologista, ele disse que influencia bastante, principalmente a carne vermelha. Ele disse que você tem que evitar a carne vermelha. Bom, e a gente vai falar então sobre esse assunto, já temos aqui algumas perguntas. Doutor Felipe, bom dia. Bom dia. Bom, primeira coisa, tem como evitar o cálculo renal, o aparecimento do cálculo renal? Tem, claro. A doença calculosa do rim é uma doença frequente, bastante frequente, principalmente nos lugares onde é mais quente, ela é mais frequente. A gente estima que aqui no Piauí a frequência deve ser em 12% da população. 12% da população tem a doença. Deve ter cálculo renal. E é uma doença que ela é uma doença recidivante. Algumas pessoas imaginam que se tiver cálculo e eliminar o cálculo, nunca mais vai ter cálculo. E não é verdade isso aí. Quem tem cálculo renal, a possibilidade dela vir a ter um novo cálculo dentro de 1 ano a 5 anos, chega a 90%, 100% das pessoas que têm um cálculo, nos 5 anos seguintes, provavelmente ela vai ter um novo cálculo. E tem prevenção, sim. A prevenção do cálculo renal, principalmente aqui no meio que a gente vive, é a ingestão de líquido. Fazer uma ingestão bem razoável de líquido. Para a população aqui de Teresina, que a gente mora no Nordeste, o Nordeste é muito quente, e a gente vive entre 2 rios. E esses 2 rios levam muita umidade do ar, Teresina. E as pessoas que moram em Teresina, apesar de ser muito quente, não têm muita sede. Uhum. Então as pessoas ingerem pouco líquido. Então, para uma pessoa de 70 quilos... Então tem que beber líquido, água e outros líquidos mesmo sem estar com sede. Qualquer líquido. Mesmo sem estar com sede. Mesmo sem estar com sede. Porque o objetivo é você ter um fluxo de urina de cerca de 2 litros por dia para você fazer essa prevenção. E aí você tem que beber quanto de líquido? Uma pessoa de 70 quilos teria que beber 2,5 litros. Por que tem que beber 2,5 litros? Porque a gente faz uma perda de líquido, uma perda insensível e obrigatória, que a gente não tem jeito de controlar. Que é o líquido que a gente perde pela respiração e pela transpiração da pele. E o rim da gente, ele vai modular essa perda de líquido. Quer dizer o seguinte, se você beber 2,5 litros, 1 litro de líquido, você vai perder necessariamente pela respiração e pela transpiração. O restante desse líquido é que vai sair pela urina. Então, se você bebesse 2,5 litros, uma pessoa de 70 quilos, ele iria urinar só 1,5 litro, o outro litro de líquido que ele ingeriu vai sair pela respiração e pela transpiração. A Maria diz, no período da minha menstruação, sinto muita fraqueza e dores nas costas. Pode ser um cálculo renal? Pode, mas pelo que ela está mostrando aí, muito provavelmente deve ser um problema ginecológico, porque está associado com o período menstrual dela. Uhum. Então eu recomendo que ela procure um ginecologista para avaliar isso aí. Professor João, quem tem cálculo renal pode fazer a cirurgia com anestesia geral ou anestesia local? Como é o procedimento para a retirada do cálculo, doutor Felipe?
Olha, o tratamento do cálculo renal, professor, ele evoluiu muito nos últimos anos. Até uns 15, 20 anos atrás, a pessoa que tinha cálculo renal ou esperava a eliminação espontânea ou tinha que submeter a uma cirurgia que era aberta a barriga para retirar esse cálculo. Atualmente tem um tratamento que chama litotripsia extracorpórea, que é a quebra desse cálculo através de uma máquina que ela usa uma onda de choque, que é uma onda semelhante ao ultrassom, que fragmenta, pulveriza o cálculo e esse cálculo é eliminado na urina. Então hoje, com esse tratamento... Sem dor? Sem dor. Hoje esse tratamento a pessoa faz fora do hospital, ambulatorialmente, sem usar anestesia e sem precisar de internação. E é claro, sem cortar nem furar a pessoa. Agora, a gente falou aí sobre a ingestão de líquidos, o senhor falou que isso é importante no processo de prevenção. Doutor Felipe, e os alimentos? A gente viu aí a Andressa, né, que é a nossa paciente aí da reportagem, a Vanessa, desculpa, e a Vanessa dizendo que o médico orientou que ela não comesse carne vermelha. Alguns alimentos podem interferir na formação do cálcio? Pode, e é importante fazer um estudo metabólico das pessoas que têm cálculo. E esse estudo metabólico é feito através da análise do próprio cálculo. E se a pessoa não tiver a oportunidade de colher esse cálculo quando ele é eliminado, é feito um estudo na urina desses pacientes, para se chegar a uma conclusão de que é formado um cálculo. E a partir desse estudo metabólico, é feita uma dieta. É claro que essa dieta não é igual para todo mundo, depende, cada tipo de cálculo corresponde a um tipo de dieta. E a gente viu aí que os cálculos têm tamanhos bem variados, né? Tem uns menores e outros bastante complicados aí, né? É interessante que as pessoas ficam às vezes preocupadas com o cálculo que é maior, e não fica muito preocupada com o cálculo que é menor. E, na verdade, o cálculo que cria problema é o cálculo pequeno. Que ele pode descer, né, pelas porque vias. Quando ele tem menos de 1 centímetro, ele pode migrar e entrar no ureter, que é o canal que vai do rim para a bexiga, e obstruindo o fluxo urinário, vai causar uma das dores mais fortes que a pessoa pode sentir, que é a cólica renal, que é o que realmente leva Não quero nem imaginar como seja essa dor. Regina pergunta se existe algum remédio natural para problemas renais. Essa pergunta é bem interessante, porque aqui em Teresina, as pessoas têm um costume de, quando a pessoa está com a cólica renal, a primeira coisa que indica é tomar suco de carambola. Tem um tal de chá de velame também, não tem? Chá de velame, da folha cabelo de velame, de milho, então. Mas eu queria falar a respeito do suco de carambola, porque, na verdade, o suco de carambola, ele tem uma substância chamada ácido oxálico. E o ácido oxálico, na verdade, ele vai formar oxalato no rim. E o oxalato é um dos componentes importantes de cálculo aqui na nossa região. 80% dos cálculos aqui da região Nordeste é feito de oxalato de cálcio. Então, suco de carambola não é para tomar quando a pessoa tiver cólica renal. Porque suco de carambola forma cálculo renal. E também quando estiver em crise, só para a gente encerrar aqui, o doutor Felipe já tinha me dito aqui, quando estiver em crise, a Ana colocou aí na reportagem também, não é aconselhável a ingestão aumentada de líquido, porque também vai provocar dor, né? Isso também tem uma pequena coisa que deve ser dita, que algumas vezes está indicado você fazer a ingestão forçada de líquido para a pessoa eliminar. Se você tem um cálculo, e esse cálculo é menor do que meio centímetro, ele está dentro do ureter, e existe a possibilidade de você eliminar esse cálculo, você dá a medicação para a dor do paciente e faz a ingesta de líquido para ele expulsar aquele cálculo. Agora, se ele é maior do que meio centímetro, tem 0,8, 0,9, 1 centímetro, não adianta dar líquido, porque só vai piorar o quadro de dor do paciente. Ok, nós conversamos aqui com o Dr. Felipe Pádua, que é médico nefrologista. Hoje o nosso quadro de saúde falando sobre cálculo renal. Obrigada pela participação de todos os nossos telespectadores. Dr. Felipe, também muito obrigado. Um bom dia para o senhor.